na aula de elétrica, mas esse alicate de amperímetro ele vem justamente para identificar essa carga que é gerada, esse campo magnético que é gerado nesse fio condutor, né? Grandezas fundamentais. O campo magnético ele é descrito por grandeza que indica sua intensidade e direções e efeitos físicos. Aplicações são o campo magnético, né? Ele é medido por Tesla. Tem aí para iniciar os estudos, né? Ele tem que ter uma noção do que de fato é isso, né? Então, se estudou o campo magnético, de fato, o que seria o campo magnético, o sentido do seu fluxo, né? Tinha que entender como é que um ímã próximo do outro se repelia ou um ímã próximo do outro se atraiu, e isso está ligado diretamente com o fluxo, né? Magnético. E aí a distância desse fluxo magnético também foi estudado, e a intensidade, como alguns materiais tinha mais força magnética, que aí cai diretamente ali, como eu falo, da corrente. Quanto maior corrente tu tem, maior campo magnético tu vai ter, né? E a força magnética, que é a força que aquilo se atrai ou se repele, né? Como é que isso é estudado? As aplicações que hoje em dia a gente tem, né, sobre o campo magnético na indústria, o campo magnético é amplamente utilizado na indústria em diversas tecnologias. Ela se apresenta em motores elétricos, transformadores, geradores, sistemas de solda, sensores magnéticos, equipamentos de magnetização e vários outros, né? Vários outros materiais e tecnologias. Então, tu tem ali para geração, né, de energia, o consumo de energia, tu vai ter ali para armazenamento de dados. Hoje em dia o computador ele utiliza isso para armazenar dados pelo campo magnético induzido, né? Então, esse estudo ele tem que ser bem elaborado. Hoje em dia ele tem assim uma afinidade, uma gama muito grande de aplicação deles. Isso tudo iniciou ali com o Faraday, né? O Faraday ele tentou expressar isso matematicamente, né? Então ele acabou, de fato, estudando sobre isso e dando uma contribuição muito grande, né, na lei. A lei de Faraday é um dos pilares fundamentais da eletromagnetização, né? Eletromagnetismo. Ela descreve como a corrente elétrica pode ser gerada em um circuito a partir da variação do campo magnético ou do seu vetor. Essa lei foi fundamentada por Faraday em 1831. Aí a gente tem menos de 100 anos, né? E tem aí um período, né, que de fato ela contribuiu muito, né, no desenvolvimento tecnológico do ser humano, da humanidade no geral, né? Que aí, com esse fundamento da lei de Faraday, ele veio com o desenvolvimento de transformadores, geradores, motores elétricos, e aí hoje em dia a gente tem a transmissão de dados, tudo que a gente sabe e até o que a gente não imagina é produzido pelo campo magnético. Simplesmente a lei de Faraday, ela explica que a força eletromotriz Fe induzida em um circuito fechado é proporcional à sua taxa de variação do fluxo magnético através desse circuito. Então, o que acontece? Eu preciso ter um circuito fechado. No caso, se eu tiver tensão, mas esse circuito estiver aberto, eu não tiver carga nele, não estiver ligando nada, eu não tenho campo magnético, eu tenho só a tensão. Mas quando ligo o motor, ligo algo, eu vou
fechar esse circuito, e esse circuito vai ter uma carga. Por ter essa carga, ele vai gerar uma corrente, e essa corrente vai gerar um campo magnético. Então, quando a gente tem ali um motor, a tensão vai passar pela bobina dele e vai gerar esse campo magnético, né? E aí faz ele, de fato, sair da inércia e transformar força elétrica em força mecânica, né? Aí ter uma expressão, de ter que fazer a expressão matemática sobre isso, né? Que ela vem representada como Φ menos dφ sobre dt, que Φ é a força eletromotriz induzida, que é o volt, né? O que tu vai alimentar. Φ é o fluxo magnético, dp é a taxa da variação do fluxo magnético no tempo, né? O símbolo negativo explica a lei de Nitsch, que indica a corrente induzida sempre age sobreopor a variação do fluxo que a gera, né? Então aqui a gera ali. O fluxo magnético Φb é definido como produto do campo magnético B, que é o B, né, que é o vetor, pela área que ele está passando, através do ângulo do tempo, ângulo entre o campo e a sua superfície. Então, ele expressou matematicamente isso, né? Assim, a mudança do campo magnético através do circuito na orientação entre eles pode induzir uma corrente, que vem expressada aí, né? Na prática, a lei de Faraday explica geradores converte o movimento mecânico em elétrico, quando o condutor, como uma espira e um fio, movimenta dentro de um corpo magnético. O fluxo através do circuito muda, induzindo uma corrente elétrica. Isso é a base fundamental para turbinas de usinas hidrelétricas, usinas eólicas e nucleares, né? Portanto, a lei de Faraday conectou a eletricidade ao magnetismo, sendo essencial para a compreensão física, a compreensão da física moderna, quando para a tecnologia. Então, o que foi que Faraday basicamente conseguiu transformar aquele campo magnético ser utilizado hoje em dia em várias aplicações, né? Então, ele conseguiu ter a compreensão daquele campo magnético, como ele era gerado, como ele é feito e principalmente como é que a gente poderia aproveitá-lo, né? E aí veio vários outros estudos depois, mas basicamente ele idealizou e fez a compreensão desse campo magnético, né?